Olá, estudante! Sou a professora Sirlene. Hoje estarei aqui com você para falarmos um pouco sobre os adjetivos. Você sabe o que é e como usar os adjetivos? O adjetivo serve para modificar o substantivo, dando a ele uma característica, qualidade, uma extensão ou uma quantidade. Os adjetivos podem se flexionar em gênero, número e grau. Assim como o substantivo, os adjetivos também podem ser classificados. Você sabia disso? Então, os adjetivos podem ser simples, composto, primitivo e derivado. Os adjetivos simples são formados por um único radical, ou seja, uma única palavra. Veja os exemplos: brasileiro, magro, cômico. Veja numa frase: menino cômico. Já os adjetivos compostos são formados por dois radicais, ou seja, por duas palavras: luso brasileiro, castanho escuro, amarelo canário. Os adjetivos primitivos dão origem a outros adjetivos, por exemplo, belo, bom, feliz, puro. Veja nessa frase: ar puro. A palavra puro é o adjetivo desta frase. E ela é um adjetivo primitivo, pois ela dará origem à palavra pureza, por exemplo. Os adjetivos derivados derivam de substantivos, verbos e até mesmo de outros adjetivos. Belíssimo, bondoso, magrelo. Veja numa frase: o menino é bondoso. A palavra bondoso é o adjetivo desta frase e ela veio da palavra bom. Então, a palavra bom é um adjetivo primitivo e a palavra bondoso é um adjetivo derivado. Não podemos esquecer que também existem os adjetivos pátrios. Eles caracterizam as pessoas ou as coisas de acordo com o local de sua origem. Aquele estudante é alagoano, então a palavra alagoano é o adjetivo pátrio desta frase. Ela está se referindo à origem do estudante, que é lá de Alagoas. Então, como ele veio da Alagoas, ele é um alagoano. Vamos falar agora sobre os gêneros dos adjetivos? O gênero dos adjetivos se refere à forma masculina e feminina de pronunciá-lo. Existem dois tipos: adjetivos uniformes, que são as palavras que não sofrem flexão, ou seja, elas podem ser pronunciadas do mesmo jeito, tanto no masculino como no feminino. Veja: homem indígena, mulher indígena. A palavra indígena não sofreu flexão. Ela foi mencionada da mesma maneira quando se referiu ao homem e quando se referiu à mulher. E os adjetivos biformes, que são as palavras que sofrem flexão, ou seja, elas são pronunciadas de maneiras diferentes no masculino e no feminino. Homem baixo, mulher baixa. O adjetivo é a palavra baixo e a palavra baixa. Veja que quando se referiu ao homem, a palavra terminou com a letra O. E quando se referiu à mulher, a palavra terminou com a vogal A. Agora vamos falar dos graus dos adjetivos. Grau comparativo, como o próprio nome diz, ele está comparando, ele compara.
Grau comparativo de inferioridade, como o próprio nome diz, inferior. Veja o exemplo: a rua é menos movimentada que a praça. Grau comparativo de igualdade, como a própria palavra diz, igual. Veja o exemplo: a rua é tão movimentada quanto a praça. E grau comparativo de superioridade, como o próprio nome diz, superior. Olha o exemplo: a rua é mais movimentada que a praça. E agora o grau superlativo. Quando a gente fala em grau superlativo, nós estamos falando de um grau elevado, altíssimo, super. Então, nós temos o grau superlativo de inferioridade. Olha o exemplo: é a rua menos movimentada da cidade. E de superioridade: é a rua mais movimentada da cidade. Por hoje é só. Espero que tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre os adjetivos. Quero ver você praticando bastante. Então, não deixe de usar os adjetivos para caracterizar as personagens e elementos que possam aparecer nos teus textos, ok? Te vejo na próxima aula!